Eu sou um percussionista, né? Comecei tocando samba. Minha casa era uma casa de samba, chamada Morro do Pagode. Mas uma história legal que aconteceu na minha vida foi o seguinte. Na frente da minha casa tinha um bar. E me lembro que uma tardezinha assim, dentro de casa, sem camisa, escutei aquele som e saí correndo, né? Pra ver o que era. Dei de cara com esse trio. Sei que eu fiquei encantado pelo instrumento, cara. Eu encostei lá, me lembro sem camisa, de short. Encostei vendo eles três tocando, né? Aí, Jorge do Pandeiro, lembrei. Aí o Jorge falou, tu estás olhando direto isso aí. Tu quer tocar? Eu falei, não sei tocar, eu tô olhando aqui, tô encantado mesmo com o pandeiro, mas pega aí, pega aí. E ele me deu o instrumento, eu saí tocando meio na doida lá e lá fiquei. Eles ficaram meus amigos e tal. Nunca ninguém me ensinou a tocar o instrumento. Eu pesquisei o instrumento, a sonoridade. Eu primeiro tocava o instrumento o pandeiro de pé e depois foi de couro. Foi abrindo realmente. O pandeiro foi a alma da percussão da minha carreira. Eu sou Nazaco Gomes, né? Nasci no bairro da Pedreira. A minha onda toda musical foi no Colégio Sherman, no grupo chamado Moara, que tem mais de 40 anos. Eu entrei primeiro como dançarino, né? Aí, dançar o carimbó, eu dancei e tal, pá. Mas na hora de dançar o shot, que era mais complicado, me limaram. Aí eu fui para maraca, né? E depois entrei no corimbó e nunca mais saí disso, né? Assim. Mas nesse mesmo período pintou a onda do pavulagem, porque eu comecei a ter aula com o mestre Eritanã. Aí ele me levou para a primeira formação de pavulagem, né? Que eu era aluno dele e tal, e dali foi desenvolvendo, né? A ter prática, mais prática de outros ritmos da região, né? Fiz parte da Clima de Som ainda, bem novinho, né, que foi um movimento que teve aqui com os músicos da época, que era bem tudo novo também, era o Marco André, Almezinho, o próprio Aritanã, né, o Walter Freitas. Meu nome de batismo é Kleber Benigno, mas o meu apelido, praticamente meu pseudonome é Paturi. Então, esse apelido é desde criança, né, mas por conta do meu irmão, né, que ele era o mais velho, e chamava ele de Patarrão. Então ficou Patarrão e o Paturi, que sou eu. Isso desde muito tempo. E na minha família não tem ninguém, nenhuma pessoa que trabalhasse com arte, com música, né, pelo que eu saiba. E quando eu fui crescendo, eu percebia que tinha uma banda chamada Banda do Verbeno, lá perto da minha casa, no 9 de janeiro. E aí comecei indo para lá para ver o ensaio da Banda do Verbeno, né? Aí depois já conheci o Del Clay, na Pariquis. Aí do Del Clay já fui conhecendo o Ney Conceição, na 9 de janeiro com a vila a Bobó, que é a perto da hora, é uma vila que tem ali, que ele morava ali na vila. E mais lá próximo do Cacela, agora o Abinatar, que é o Toninho do Carmo. E eu não tocava com os meninos, né? Eles já tocavam, já com 12, 13 anos, o Del Clay já arrebentava no cavaquinho, né, e tudo mais, com o pai dele que ensinava a ele, o seu Valdete, o seu maravilhoso Valdete. E aquilo ficava me deixando muito encantado, né, os meninos tocando e tudo mais. Aí comecei a tocar violão com o irmão do Del Clay, né, foi o meu primeiro instrumento. Aí eu toquei, acho que em 5 anos, depois parei porque eu comecei a ver meus amigos, outros amigos, já amigos do Del Clay, já amigos do Ney, já tocando percussão, e eu já fui começando a me interessar pela percussão. Isso sem nenhuma escola, isso é tudo empírico, né, a escola da rua. E aí entrei no Mosaico Cunha Ravena. Fiquei muito tempo no Mosaico Cunha Ravena, entrei acho que com 18 anos, 19 anos, nem me lembro. É um tempo muito, muito lá atrás, né? E que foi um tempo maravilhoso, onde eu vi Belém para Brasil ser escrita, né? Composta e tudo mais, né? Então vi muitas coisas boas, maravilhosas, vivendo com eles, né? Quem quiser ver, mas só um de cada vez. Não queremos nossos jacarés tropeçando em você. Aí eu entrei no conservatório, fiz um teste para o conservatório de percussão erudita com o Vanilo Monteiro, né? Passei, fui tentando, né, aprender mais, né, buscar mais conhecimento através do estudo, né, do conservatório.
Infelizmente não consegui concluir o curso técnico no conservatório, eram 7 anos, eu fiquei 5 anos. O Trio Manari é um trabalho de 3 caras pensando nos seus lugares, né? O Nazaco tem o set dele, o Patrulha tem o set dele e eu tenho o meu set. A gente sempre pensa nas composições para trio. Junto com o Manari, nós já gravamos mais de 120 discos, CDs, como percussionista. A minha parte é a parte mais grave então eu mexo mais com curimbó, né? Então é a base. E a gente, nas conversas que a gente teve, todo o ritmo é a partir desse instrumento, porque esse instrumento é o que marca a cultura da Amazônia, porque se tu olhar para um instrumento desse, tu vai identificar ele em toda a Amazônia, com vários nomes. A minha marca é não deixar esse instrumento ficar muito grave. Então eu sempre aperto ele, eu tiro a mão, entendeu? Porque eu não posso fazer, por exemplo, os ta-ta-ta-ta-ta, tudo que eles fazem, porque o instrumento é grave. Trabalho com Manari, que é um trabalho muito coeso que nós temos, né, muito consistente, né? Ela tem uma identidade, né? E como o Márcio tem um trabalho também muito consistente com o trabalho dele, individual, o Nazaco também tem um trabalho muito consistente também individual, e também eu tenho o meu trabalho, que é o Carimbolata, que é um trabalho que eu faço já há um tempo, que claro, também tem coisas do Manari, que claro, a gente não tem como fugir disso, isso já está enraizado em nós 3, né? E aí eu misturo muito as percussões tradicionais com percussão sustentáveis, e aí eu misturo as percussões com coro. Tanto que nesse meu trabalho, o trabalho mesmo principal musical é coro, vozes e tambor. Esse é o trabalho do Carimbolata, né? Que eu misturo a sonoridade do carimbó, algumas coisas do carimbó que é mais coro, eu passo para as latas, né? Eu vou fazendo nas latas algumas coisas. E os graves, como é que eu faço o grave? Às vezes eu faço de camburão, mas com a sonoridade do carimbó, com a rítmica do carimbó, então do marabaixo, então... Porque eu penso no carimbolata, um trabalho carimbolata, como se fosse a grande nave mãe. Fosse uma nave, que é uma carimbolata, mas dentro dessa nave tem um marabaixo, tem um samba de cacete, sabe? Tem um boi de barrica, né? Então tem um banguê. É nisso que eu penso no carimbolata. Eu tinha necessidade de mostrar outras músicas para formações diferentes. Formação de grandes, formações para 10, para 15, para 8 percussionistas. Foi quando eu tive a ideia de também trabalhar com uma garotada para seguir esse projeto. Aí apareceram vários, né? Vários garotos. Marcelino hoje já toca com vários artistas aí. Tem a Franciele, era uma aluna que estudava na escola de música, mas era uma aluna mais erudita. E ela entrou no projeto de Jardim Percussivo para aprender como trabalhar a música popular, sem talento, com uma mentalidade diferente. Alunos que já partiram do Jardim Percussivo e já estão trilhando sua vida. Eu já dei muita aula no Corro Velho, principalmente no Corro Velho, já dei muita aula. E tenho trabalhos que eu estou desenvolvendo junto com o Renato Rosas, que é um trabalho de folia de samba. Na minha pesquisa do carimbó, eu adquiri uma viola, que ela era tocada no carimbó. Então, na minha pesquisa, que também foi pelo IAP, foi a diversidade do uso dos instrumentos no carimbó, o que aconteceu? Eu fiquei com esse instrumento e na época, o meu orientador, que era o professor João Jesus Paloureiro, disse: você tem que ficar com esse instrumento, mas a gente vai conversar
para quem você pode dar esse instrumento. Então apareceu o Renato, que tem uma vida inteira na família de folia, e eu me juntei com ele para fazer esse projeto. Mas o meu sonho mesmo era fazer faculdade, ter um curso superior. E agora, faz 2 anos que eu fiz a prova no Enem, passei. Estou cursando, estou gostando muito, porque está abrindo outros campos, né? E agora, depois de 25 anos sem estudar, mais ou menos, consegui um certificado de licenciatura em música. Passei numa faculdade, sou licenciado. Consegui formar na PAI Belém um grupo de carimbó com autistas e com crianças também com síndrome de Down. O grupo de carimbó da PAI, o nome. E eu fiquei muito apaixonado por isso tudo, tanto que eu estou fazendo agora música inclusiva, né, com educação especial. Teve um mestre, um dos canutos, lá de Marapani, ele falou uma frase uma vez para mim. Isso é importante, porque é uma frase muito simples, mas que enfrenta tudo isso que a gente está passando. Aí eu perguntei para ele, mestre, se faltar luz elétrica para tocar o carimbó de hoje em dia, ele disse, o carimbó nunca precisou de luz elétrica. Aí a gente toca pau e corda. Então isso nunca vai acabar. Então a minha reflexão é essa. Nossos tambores estão aqui, a gente tem possibilidade de fazer coisas, mesmo se faltar a luz elétrica, a gente pode tocar. O samba de cacete é uma manifestação cultural que nasceu nas comunidades quilombolas do Baixo Tocantins, onde envolve a música, a dança e o canto. Eu vejo que o samba de cacete é um ritmo assim totalmente complexo. Tem as células rítmicas, mas durante a manifestação, onde eles estão tocando, os tambores, vai modificando muito as batidas, as levadas, entendeu? Não tem um padrão exato. Os escravos cantavam muitas músicas se referindo à questão da escravidão, eles demonstrando uma tristeza dentro desse canto. E os primeiros instrumentos que eles começaram a fundir com o canto foram os cacetes, né? Que são parecidos com baquetas, mas na verdade na época eram pedaços de madeira, né? Não existiam os tambores ainda, né? Não existiam os couros, uma coisa bem rústica. Eles começaram a trabalhar só com as madeiras mesmo. Tanto é que a gente, na nossa cabeça, quando a gente vê um ritmo sendo tocado com os tambores e com os pauzinhos, a gente acha que isso já veio junto. Isso não veio junto. Eles começaram só com os cacetes mesmo, depois foram colocando os tambores também junto. A formação do samba de cacete são os tambores e o pauzinho, né? Que são, na verdade, não chamam de tambores, chamam tamburos, né? Eles chamam de tamburos. Na verdade, não tem uma formação certa. Às vezes tem 3 tambores, às vezes tem 2 tambores, às vezes tem 1. Às vezes eles tocam o cacete nos 3 tambores, às vezes não tocam. Não tem um padrão assim de instrumentos de levada. Até a afinação de instrumentos ali não são uma afinação padrão. São afinações assim aleatórias, sabe? Do jeito que eles têm o gosto deles, o bom gosto deles, vão afinando. Para a gente achar um padrão para mostrar aqui na videoaula, eu tive um trabalho bem grande.
porque às vezes em 2, 3 compassos eles estão mudando as levadas, entendeu? Eu achei um ritmo mais complexo de se tocar e inclusive de padronizar ele na cabeça. Ô Rosa, minha flor, quem foi que te apanhou de caluteira? Fui eu que te ajudei nessa poeira. Eu conheci o samba de cacete através de amigos, assim, o Gugu, baterista, e o Gileno, guitarrista, que são de Cametá. Eles sempre me mostraram a rítmica. Eu sempre achei interessante a rítmica, mas realmente não conhecia as células rítmicas. Eu achei super ricas as células rítmicas e, vamos dizer assim, que é uma rítmica totalmente sincopada, assim, sabe? É uma rítmica em 4x4, às vezes pode ser 2, pode ser 4, mas a célula completa, ela fica em 4x4, entendeu? É uma célula totalmente solta, bem solta mesmo. Agora eu vou fazer a demonstração dos cacetes, né? Que dá o nome ao ritmo. Samba de cacete. Eu vou fazer primeiro o número 1, depois o número 2. Os percussionistas entenderem legal, dá para sacar que no segundo tempo tem um flanzinho aqui, né? Pode ver, ó. Segundo e terceiro tempo, né? Pensando em 4x4. 1, 2 e 3. Agora eu vou falar fazer o toque 2, né? Do samba de cacete. Dá para sacar que o acento tá tudo aqui na mão esquerda. Ele não está na mão direita. O tempo está na mão direita e o acento na mão esquerda, que diga. Então fica. Agora eu vou demonstrar aqui a base do samba de cacete no tambor. Nós, como percussionistas, a gente costuma tocar os slaps, os graves, com a técnica de conga mesmo, né? Que a gente usa essa técnica aqui, ó. E os graves. Usa com slap, open e grave. Mas os mestres lá, eles não têm essa técnica, eles tocam do jeito deles. Então eles tocam, quando eles querem tocar uma nota mais agudinha, eles tocam aqui na ponta. Grave. Diferente da gente que usa o slap. Técnica de conga, né? E o open. Vou fazer agora uma das levadas do tambor do samba de cacete, tá? A base. Vocês viram que eu estou tocando no grave e no agudo aqui. Então tem os dois timbres. Agora eu vou fazer a levada 2, tá? Essa levada 2, ela tem um pouco da primeira e uma variação. E também durante a manifestação, eles tocando em grupo,
eles fazem umas viradas também, umas viradinhas. Então vou fazer um segundo exemplo aqui. O samba de cacete está sendo um desafio muito grande para mim e para o Manari, porque não existe muitos materiais de leitura e demonstrações do ritmo, entendeu? Então a gente está tendo essa força de correr atrás, de aprender para dar continuidade. Eu acho que a nova geração aí da percussão tem que correr atrás disso, não deixar morrer, porque é um ritmo maravilhoso, um ritmo lindo, complexo, que o Brasil precisa conhecer. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui demonstrando os ritmos, mostrando um pouco do samba de cacete. A gente sabe que não é fácil, mas estamos aqui de coração e humilde, mas ainda não acabou. Agora eu vou chamar meu parceiro Kleber Benigno, Paturi, para fazer a demonstração aqui do cacete 1 e 2. Agora eu vou chamar meu outro parceiro, Nazaco, para fazer parte aqui do samba de cacete. A gente vai fazer ainda o tradicional com o cacete 1, 2 e o Nazaco, a base bem simplesinho ainda. 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai continuar no samba de cacete tradicional, só que agora o patrão vai fazer o cacete 1, eu vou no tambor e o Nazaco no curimbó mais grave, continuando nas viradas. Agora ele vai quebrar mais. É importante falar que a manulação do tradicional, ela é mais alternada, certo? Quando a gente for tocar do nosso jeito, do jeito Manari, que a gente vai tocar à direita, à esquerda, vai fazer outra manulação. Vamos lá? 1, 2, 3, 4.
Vamos continuar no samba de cacete, agora tradicional, Paturi no pauzinho 1, o Dazaco no tambor e eu aqui no tambor médio. Agora vamos tocar da maneira, digo, Manari, né? A gente fez uma releitura, o Paturi vai tocar os 2 pauzinhos, vai misturar ali. Eu vou tocar com os 2 timbres aqui, o médio e o agudo. E o Nazaco vai continuar na base, mas quebrando. O jeito que a gente pensa o samba de cacete, Manari. 1, 2, 3, 4. É importante falar que o Manari é um grupo de percussão, então a gente faz nossas pesquisas em cima dos ritmos, a gente vai bolando, vai inventando. A gente faz muito isso também nos estúdios, quando a gente vai gravar, a gente pega uma célula pura, mistura com outras coisas. O que é legal que o Márcio está falando, da pesquisa, é que nós tivemos no Quilombo, na comunidade quilombola da Vacaria, em Cametá, e foi muito bom, né? Tivemos aulas, né, com os mestres lá e foi muito bom vê-los tocando, né? A maneira bem rústica, né, deles tocarem. E nós aprendemos, com certeza, também dessa maneira deles, né? E tivemos essa licença, né, de poder também fazer arranjos percussivos sobre o samba de cacete, né? Essas leituras que nós fazemos, né? Na verdade, o que a gente faz é vai em loco, realmente quer pesquisar, isso é profundo, né? E descobrir o puro, a essência do ritmo, né? Que é aquele ali, e dali você pode transformar, né, com uma licença poética, lógico, para o que você quiser, mas sem perder a essência do ritmo. Para estar com essa instrumentação que o Manari desenvolve, e os instrumentos realmente do samba de cacete, eles são sentados, eles não são dessa forma que a gente toca. Essa forma que a gente toca é grupo de percussão popular. Então a gente arruma tudo, arruma os timbres para poder desenvolver o que a gente está fazendo musicalmente. A gente sempre pensa em desenvolver cada vez mais a nossa habilidade rítmica em cima dos ritmos tradicionais. O cacete é tocado na madeira, né? É, na madeira. Mas aqui a gente deu uma demonstração em cima do aro do mar abaixo, para ficar um pouco parecido. Então já é uma diferença, né? A gente não é obrigado a tocar no corpo do instrumento, mas sim a nossa releitura.
Olá, pessoal. Aqui a gente vai falar sobre o carimbó, né? Essa palavra que é tão forte na Amazônia, principalmente no Pará. Carimbó vem desse instrumento aqui chamado curimbó. Curimbó é couro, né? Ou pau que produz som. A gente vai começar a falar sobre todas as variedades e as variações desse ritmo dentro do Pará, né? Por exemplo, quando tu fala em carimbó, que nasce no berço em Marapani, que é o berço do carimbó praiano. Quando tu fala do carimbó, que é um carimbó agrícola, tu já remete à poesia da agricultura. Quando tu vai para o campo do Marajó, tu já se refere ao campo do Marajó. E os instrumentos, claro, dão uma contribuição. Como o meu projeto foi a diversidade do uso dos instrumentos no carimbó, eu pesquisei muito essa parte em Vigia de Nazaré, Santarém Novo, Marapani, Terra Alta. Por exemplo, tu vai em Vigia de Nazaré, tem 3 tambores, o de primeira, que eles chamam, o de segunda e o de terceira. Tu vai em Soure, também tem 3 tambores, que é o de primeira, o de segunda e de terceira. O que diferencia a madeira que é colocada, né, que a maioria no nordeste do estado se coloca siriúba, é uma madeira que dá em mangue, ou abacateiro, tá? Já lá na Ilha do Marajó, que é em Soure, que é o cruzeirinho, se usa muito também siriúba e abacateiro, só que o couro é diferenciado para dar a sonoridade do cruzeirinho, principalmente do grupo que toca com 3 tambores lá. O primeiro, hoje é de boi, antigamente era de veado vermelho. O de segunda era de catitu e o de terceira, que era o menor, era de sucuri. Quando tu vais para Vigia de Nazaré, que também são 3 tambores, o que acontecia? O de primeira era de veado vermelho, o de segunda também, e o de terceiro menor era de catitu, porco do mato. Então, diferencia pelo som e pelo tamanho dos instrumentos. Porque Vigia de Nazaré já vem com um tamanho assim, já maior. Porque o lá de Soures é menor. O tamanho pode ser o mesmo, entre 1 metro a 1,20 m. Por exemplo, lá em Santarém Novo, que é perto de Salinas, são 3 tambores grandes. E o que é mais interessante, os 3 tambores grandes que provocam o som mais grave, eles são todos de catitu. E a afinação não é assim. A afinação é de corda, por cordas. Eles chamam reapertar. Então, eles afinam dessa forma. E quando chega perto da tocada, eles estão reapertados, eles vão para o fogo. Aí o fogo vai aquecer, eles vão ficar um pouco mais afinados, né? Porque durante a tocada lá em Santarém Novo, o que eles perceberam, caía muito a afinação, por conta que o couro é fino. Aí o que é que eles usavam? Luva. Eles cortavam a luva, ficava só essa parte aqui e tocavam os instrumentos mais graves com as luvas. Então é um carimbó bem mesmo diferente, porque diferencia logo em 3 tambores maiores, grandes. Não tem, os tambores pequenos são pequenos assim, né? E o couro é de veado vermelho, os 2 tambores. E como eles tocam, tem um pá de milheiro, um pá de maraca, triângulo, pandeiro, dá uma sonoridade diferente. O carimbó que tem muito instrumento, né? Até o jeito de tocar fica um pouco mais rápido. E o que acontece? A luva no carimbó fica uma coisa mais, como se chama, aveludada. O carimbó fica mais... Esse
grave, ele vem mais bonito. Os historiadores falando que o carimbó em Salinas morreu, né? Mas aí a gente voltou agora lá e percebeu que a tradição é muito grande e o que acontece? A surpresa é que eles tocam um curimbó muito grande e são de hoje, couro de boi, né? Por sinal, o caboclo, ele sabe conservar a floresta mais que ninguém, porque essa madeira aqui ela é só encontrada no chão. O carimbó, ele tem várias versões como surgiu. Tem a versão de Marapani, que é o carimbó praiano, que veio, Zeferino da Silva, montou uma vila chamada Maranhãozinho. Ele era do Maranhão e todo mundo fala que ele montou através do batuque, o ritmo do carimbó. Outra versão é de Santarém Novo, né? Ela chega com os escravos, né? E na hora do olhar do escravo, o cara que mandava na situação, eles tiveram que dançar. Então o que eles fizeram? Eles viram a dança de salão do dono e trouxeram o carimbó para dentro do barracão. Então é um carimbó bem antigo, tem mais de 150 anos esse carimbó, né? Em Belém, já é outra situação em Belém. A gente tem um grande mestre Verequete, que deu uma contribuição muito grande. O próprio nome do mestre Verequete já vem do sincretismo religioso, da Umbanda, né, que é uma entidade que protege todas as outras entidades. Então, na música dele, na poética dele, já traz Ogum, já traz toda uma história do sincretismo religioso dentro da cidade de Belém, que é um carimbó, nas minhas pesquisas, é um carimbó mais afro, mais com sotaque de carimbó. Isso é muito interessante dentro da nossa cidade. Então, Belém é um carimbó mais urbano, mas da particularidade do mestre Verequete é mais afro. Existem várias situações dentro do carimbó, inclusive a letra, a poesia. Por exemplo, quando tu fala da pesca, tu fala: ó, lua, 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 me leva contigo para passear, pescador, pescador, porque que no mar não tem jacaré. Quando tu vai para o carimbó agrícola, que é a parte da agricultura, onde eles tiram a mandioca, aí já vem logo a música rala, rala mandioca, espreme o tipiti, tananana, prepara o tucupi, prepara meu tacacá, gostoso como açaí. Então, tu vai nisso. E no Campo do Marajó, tem toda uma situação do vaqueiro do Marajó, da festa de São Sebastião. Quando se fala, o carimbó tal é praiano, é agrícola, pastoril, e é festivo, com sincretismo religioso, a gente tem que pontuar em cada lugar. Santarém Novo se louva a São Benedito, né? Então, sincretismo religioso São Benedito. Quando tu vai para Salinas, lá é Nossa Senhora do Socorro, mas também tinha São Benedito lá, entendeu? Então tinha as folias também, que o pessoal tocava em pequenos instrumentos o carimbó. Então a folia também contribuiu muito para a divulgação do ritmo. Quando tu vai no Marajó, como eu dei aula Santa Cruz do Arari, a aula que eu dava de carimbó, de outros instrumentos, era cercado do cheiro
do rio, junto com o mato. Então, a sonoridade de lá é isso. A poética deles é em cima disso. Bem, agora vamos começar a pontuar alguns instrumentos em algumas localidades, né? Por exemplo, ainda na Ilha do Marajó, tem um lugar chamado São Sebastião da Boa Vista, que tem esse reco-reco, que a gente chama um reco-reco gigante, né? E, naturalmente, ele chega aqui, mais ou menos em mim assim. Eu não sou tão alto, né? Mas 1,58 m, 57 e os gomos estão um pouco mais em cima. É tocado batendo junto com a levada ou parado. Então, vou tocar das duas coisas. Então, é assim que se toca esse instrumento de São Sebastião da Boa Vista. Ele está se perdendo, que as pessoas não estão fazendo mais. Só em Belém que a gente pede, as pessoas fazem para a gente. Tá? Naturalmente, hoje, já lá não se fabrica mais. Né? Outro instrumento que é muito interessante é a maraca. A maraca. Essa maraca aqui, quem fez foi um pessoal lá perto de Santarém Novo. Ela tem esse som muito mais pesado, então é para tocar em lugar aberto, né? Então a levada é mais ou menos isso aqui, ó. E tem as guitarras. Então é tocado assim, tá? Outro instrumento que faz parte dos agudos do carimbó é o milheiro. Tanto esse instrumento, ele veio de Marapani, foi feito pelo mestre Manel do Irapuru. Em cada folclore nosso, tanto de Belém quanto dos outros lugares, o milheiro ele serve para o boi, né? O boi bumbá, e para o carimbó, o retumbão. Então esse instrumento ele é muito utilizado. E nas pesquisas ele tem vários nomes. Na Amazônia Legal, né, Internacional, aquele é milheiro. Na Colômbia ele é chamado de guacho. Então a levada dele, mais ou menos assim, ó. Isso aqui no carimbó, né? No boi. Na Colômbia. Na cúmbia, né? Mas é o mesmo instrumento, né? A onça é um instrumento que chegou aqui através, já quando começaram a invadir as terras, fazer plantação e botar gado, né? Uma história é assim: a onça, por estar matando gado, o dono de fazenda chamou o índio para poder matar a onça. Por quê? Tem o esturro da onça, ó. Então, a onça, com esse esturro, ela chamava os machos, porque ela matava e os machos vinham, faziam a sua alimentação. Então, o índio criou, e uma das versões desse instrumento chamar tambor onça. E conversando com o mestre Santana,
de Vigia de Nazaré, já grande mestre falecido, tem a minha homenagem a ele para falar sobre esse instrumento. Ele fala que os tambor-onça, em outras comunidades, em outros lugares, em outros grupos, eram pequenos e alguns até de tubo PVC, né, de 200. Então, ele chamava que era puíta. Né? E na história, a puíta é a avó da cuíca. Então, por causa do formato, o tambor-onça original era um curimbó, aqui amarrado a corda, e vinha aqui por trás com cera de abelha. Um som muito maior que, às vezes, eles tinham que dar um tempo no cara porque cobria tudo. Né? E a levada... Era sempre assim. No carimbó não tem virada, tá? A onça, mas no boi tem, ó. Boi. Mas no carimbó era mais reto. Por conta disso que o mestre Santana falou para mim, de vigia, que Deus o tenha, que era nesse instrumento mais com corda atrás e cera de abelha. O curimbó, ele, nesse formato aqui, que eu trouxe de Marapani, eles tocam mais com o dedo mais aqui. Então fica mais ou menos assim, ó. Dando essa manulação, tá? Já agora, em Salinas, é um carimbó mais cadenciado. Eles usam assim a mão. A mão que bate o grave fica assim. Então fica assim, ó. Mais reto, sem muita virada. Tá? Mas a sonoridade é muito mais grave, porque o tambor, a boca é muito maior. Entendeu? Por isso que dá para tocar nesse aqui, tu não tira tanto som. Mas nos tambores de Salinas, dá para tirar o som porque é muito grande. E outra coisa, que poucos grupos, são poucos grupos que usam isso aqui, que é o pau, né? Que é a clave, que a gente chama de clave. Então, muitos grupos antigamente tocavam assim, ó. E viravam. Aí ficava fazendo isso. Mas a base do ritmo é essa aqui. É o pauzinho, né? Então, nessa minha explanação desses instrumentos do carimbó, foi mais ou menos isso, porque é muito maior a diversidade de tambores, de instrumentos. Ainda tem só esse aqui, que já é uma coisa mais urbana, né? Que é de lata de spray, né? Eu fui fazer uma visita ao meu amigo, ele me ensinou, né? O Flávio Gama, ele me ensinou a fazer, hoje eu estou fazendo. Né? Então, esse aqui é um instrumento já que eu fiz de lata de spray. Né? Dá contribuição também para não ter mais esse negócio de tirar da floresta muita coisa. Né?
acabamos de tocar o carimbó tradicional, agora vamos entrar no nosso universo de percussionista, né? Então, cada um vai fazer uma função diferente. Aí o Márcio vai pegar os tambores, como a gente faz em criação do Manari. Bem, nós vimos agora o carimbó tradicional e o carimbó que o Manari toca. E nessa do Manari tocar, existe, claro, os timbres que cada um usa, a levada que é inserida. Esse instrumento aqui é um carimbó tradicional, corimbó, e eu faço sempre a levada mais tradicional, mais fechadinha. Márcio. Aqui eu usei um curimbó, curimbinha que a gente chama, a barrica e esse chocalhinho no pé aqui, ó. E aqui eu fiz a levada do carimbó normal. De vez em quando eu vou aqui, que já é um pouco da levada do boi, que a célula rítmica é a mesma, mas a parte de sonoridade é diferente. Então fica... Beleza, eu usei as maracas, né, junto com, digamos que seja a clave, que é o pauzinho do carimbó, né? E a diferença, na verdade, é tu tentar fazer uma percussão múltipla, né? Fosse uma percussão múltipla, o agudo, né, já com a baqueta no aro do instrumento. É isso. Olá, amigos. Vamos falar agora de um ritmo muito bacana, super swingado. É um ritmo afro-amapaense, um ritmo quilombola no estado do Amapá. Vou falar do ritmo do Quilombo do Curiaú. Mas antes de falar do ritmo, vou falar da minha vivência com meus amigos Nena, Adelso, né, e também outro amigo, o Paulo Bastos. Então, é engraçado porque quando nós começamos a tocar o Marabaixo, nós só escutávamos, né, o ritmo. Nós não tínhamos como observar, visualizar eles tocando, porque não tínhamos isso, né, até porque nós moramos aqui em Belém e eles moram no Amapá. Mas aí, acho que uns 15 anos atrás, mais ou menos, foi quando nós começamos a ter esse intercâmbio, Belém e Macapá, e nos conhecemos. Eu realmente tocava errado o ritmo do Marabaixo. Errado que eu digo, não errado o ritmo, mas errado o timbre, junto com a baqueta e a pele. Por exemplo, eu tocava com tudo aberto. Essas notas estão todas abertas, né? O que é nota aberta? Nota aberta é quando você está com a baqueta aqui, toca na pele e solta a baqueta da pele. Isso é uma nota aberta. Uma nota fechada é quando você pega a baqueta, toca na pele, mas prende a pele. Prendeu a pele, já é outro timbre, já é um outro som, certo? Então eu não fazia esse som preso. Então o Marabaixo, a rítmica do Marabaixo, é esta aqui, ó. Bom, se eu tiver 2 grupos de semicocheia, tá? Pensar em 2 grupos de semicocheia e tempo 1 e tempo 2. No tempo 1, a primeira semicocheia é a nota aberta, certo? Na 4ª semicocheia do tempo 1 é a nota presa, fechada.
Na segunda semicocheia do segundo tempo, é a nota também fechada. E aí eu percebi justamente o quanto o ritmo ficava super swingado. Ó. É muito diferente este som. Deixa outro som, ó. O certo! Percebem a diferença do som aberto para o som fechado? Porque o instrumento realmente ele está aqui para ser tocado, né? E ele tem o seu segredo. O importante disso tudo, do Marabaixo, é que é um ritmo realmente das comunidades do Amapá, né? E este é o ritmo que existe no Curiaú. Agora, vendo o Nena tocar, tu percebe que o ritmo eu estava tocando em 2/4 aqui, né? Ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, certo? Só que ele, ao perceber ele tocar, às vezes esse ritmo sendo dele mesmo, muito empírico dele, ele quase praticamente vai se tornando um 4, entre aspas, um 4/4, porque ele coloca mais uma célula aí, mais uma virada, ó. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Tá? Então isso é uma coisa muito dele. É muito dele. Porque a vivência deles é essa. Eu vou mostrar também outro marabaixo no Curiaú, que eles chamam que é marabaixo de rua. Que é um marabaixo que ele é meio já muito afro, é um 6/8. É assim. Percebe que o primeiro tempo da sequência de tercina é o tempo mais forte, ó. Bom, esse marabaixo que eu estou tocando aqui são marabaixos onde é tocado no Curiaú. Mas o marabaixo também tem outras células, que isso vai ficar para a nossa segunda edição. Que é o marabaixo no Mazacão, de outras comunidades que também vamos buscar isso aí. Mas para a nossa segunda edição. E falar do marabaixo também, eu gosto de falar também dos projetos atuais em relação ao marabaixo, né? Tem um projeto muito bonito chamado Banzeiro do Brilho de Fogo, né, que é um projeto muito bacana, onde o coordenador geral é o Adelso Preto, que é o irmão do Nena, né, do Curiaú. E o que é o banzeiro, que eles chamam banzeiro? O banzeiro é as comunidades quilombolas, elas saem das suas comunidades e vão para a rua, né? Vão para o centro de Macapá, para fazer uma grande festa. Eles dão aula de percussão em relação ao marabaixo e também a outro ritmo chamado batuque, que também é do Amapá, que também vai ficar de novo para a segunda edição. Tá? Então eles fazem isso. E aí eles levam as comunidades, né, para o centro de Macapá e a sociedade toda que quiser se socializar com esse ritmo, se agregam. Aí, ou seja, tem aula de percussão, tem aula tanto do marabaixo como do batuque, ou seja, eles estão realmente agregando mais pessoas, né? Estão chegando na comunidade em geral do Amapá. Então eu acho que o ritmo do marabaixo é um ritmo lindo, maravilhoso, balanço total e viva o estado do Amapá, Macapá e Amazônia.
Agora vamos tocar um ritmo afro-amapaense chamado Marabaixo, do Quilombo do Curiaú. O Marabaixo e o outro Marabaixo também, que é o Marabaixo de rua. Para tocar comigo vem o meu amigo Nazaco Gomes e o meu querido amigo também, Márcio Jardim. Nesse primeiro momento a gente vai tocar o Marabaixo do Quilombo do Curiaú e depois toca o Marabaixo de rua. E depois a gente vai mostrar como o Manari tem essa leitura em relação ao Marabaixo, tá bom? Mais um Marabaixo de Macapá, chamado Marabaixo de rua. 3, 4... Bom, agora vamos mostrar a maneira que nós tocamos o Marabaixo, né? Essa licença que nós pedimos até, né, para poder tocar da maneira que a gente faz. Vamos lá? 3, 4... Só temos gratidão a todas as pessoas de Macapá, que são amigos nossos. E esse ritmo é um ritmo muito cadenciado, muito bom de se tocar e de se dançar. Não é só homens que tocam, tem as mulheres também que tocam as caixas, né? Uma Piedade, Isso. a Laura do Marabaixo. Então tem esse empoderamento feminino em relação ao Marabaixo. Isso é legal. O Manari trabalha com muitos artistas, já gravou vários discos e 2 introduções que a gente fez aqui foi de trabalhos que a gente já fez. Um foi com a trilogia e outro foi com a Patrícia Bastos. Então cada introdução dessa para cada ritmo
foi com esses artistas, que foi uma contribuição do Manari também. E a gente é muito feliz de ter passado muito tempo indo lá com a cantora Patrícia Bastos, com o próprio Nilson, e a gente ter conhecido pessoas que contribuíram muito para o que a gente hoje toca com o marabaixo ou batuque, que é o Pedro Bolão, o Nena, o Adelso, o Munjoca. E foi lá que nós aprendemos. Obrigado, pessoal de Macapá. Beijo para todo mundo.